Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia do nosso estudo bíblico. Nós estamos trabalhando a Bíblia no meu dia a dia, do Padre Jonas Abib. Começamos ontem fazendo um estudo. Hoje cedo eu fui gravar, mas a internet estava daquele jeito. Então eu esperei estabilizar um pouco mais e consegui chegar para poder fazer o nosso estudo bíblico. Como nós estamos em setembro, mês que a igreja no Brasil dedica ao estudo da Bíblia, então eu decidi fazer isso com vocês, passarmos aí 30 dias usando este método do Padre Jonas Abib, onde nós vamos identificar alguns pontos importantes. Nós vamos ler a passagem bíblica, como nós fizemos ontem. Ontem trabalhamos o capítulo 1 e 2 da primeira carta de São João. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3, mas metade dele, porque ele é bem denso, tem bastante coisa, para também não tomar o tempo e vocês irem tomando gosto e costume por esse tipo de estudo. Nós vamos identificar quais são as promessas de Deus dentro da palavra, vamos estudar e tentar localizar quais são as ordens de Deus para a nossa vida, quais são as verdades eternas, depois, qual é a mensagem que Deus está passando para nós nesta palavra e, por fim, o que eu vou fazer com isso? Qual é o meu propósito, na prática, o que será feito? Então essa é uma forma de olharmos a palavra de Deus, de meditarmos a palavra e estudarmos ao mesmo tempo. E aí nós vamos tomando gosto e compreendendo. Mas existe algo muito importante para nós, muito importante, que é pedir a presença do Espírito Santo de Deus para todas as vezes que nós formos rezar, todas as vezes que nós formos ler a palavra de Deus. Porque senão nós vamos ficar com base somente em nós. Mas nós precisamos da inspiração do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos lá então? Vamos fazer a leitura? Hoje eu vou utilizar do capítulo 3 da primeira carta de João, do versículo 1 a 13. Vede, que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo o que comete pecado comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Mas sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo o que permanece nele não peca, e todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é o diabo, porque o diabo é o pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. E ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. Nisto são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo que não pratica a justiça não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo maligno, matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, ao passo que a do seu irmão, eram justas. Esta é a palavra do nosso Senhor.
Esta é uma palavra riquíssima da primeira carta de João. Ela está cheia, está repleta, né, de promessas. Ordem eu localizei uma. Verdades eternas, tem muitas. Então, para este estudo, para que o vídeo não fique tão alongado, muito comprido, eu selecionei apenas algumas, mas na hora que você for fazer o seu exercício no caderno, separe 20, 25 minutos, anote todas as promessas, anote todas as ordens, anote todas as verdades eternas. Aqui, para exemplificar, eu anotei algumas e nós vamos ver agora juntos. Vamos lá. De promessas, o que eu achei? No capítulo 3, versículo 2b, a segunda parte. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Olha essa promessa de Deus para nós. Por conta da manifestação dele, nós seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. É o céu. Olharmos a Deus, olharmos o Cristo face a face, é a completa felicidade. E essa é a promessa daqueles que querem viver na luz. Como nós vimos ontem, né? No primeiro dia de estudo. Viver na luz. E se vivemos nessa luz, que é o Cristo, o veremos como ele é. Depois achei outra promessa, o versículo 3. Todo que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Olha a promessa. Que nós vamos ficar puros, como também ele é puro. Esta é a promessa de nosso Senhor. Que todas as vezes que nós caminhamos nas coisas de Deus, nós ficamos mais limpos. E nós conseguimos também enxergar as coisas ruins da vida. Eu gosto muito de um exemplo. Diz a lenda aí que foi Santa Teresa d'Ávila que diz isso, né? Que imagine você à beira de um rio durante a noite. Você pega um copo, mergulha nesse rio e toma com toda a tranquilidade, porque está à noite, está escuro, a gente não consegue ver nada. Agora imagina você na beira deste mesmo rio, pela manhã, com o sol brilhando a mil, você pega um copo de água, olha para ele antes, vê todas aquelas impurezas, talvez você não consiga beber. É isto que a luz de Cristo faz em nossa vida. Quando nós permitimos a entrada de Cristo em nossa vida, é como esta imagem deste copo de água. Se está cheio de escuridão, nós bebemos qualquer água, por mais suja que seja. Quando somos iluminados pela luz do Cristo, as coisas ruins começam a aparecer e nós vamos nos afastando. Procuramos um meio de purificar. Essa água fervida dá para ser tomada. E assim é na nossa vida. Precisamos também ter essa coragem de purificar, mas somente poderemos enxergar se estivermos na luz de Cristo. Depois, mais um versículo, o versículo 6 ainda tem uma promessa. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que permanece nele não peca. E isso é real, veja a vida dos grandes santos. É claro que nós sabemos das nossas limitações, sabemos do nosso pecado, sabemos o quanto nós podemos nos entregar ao pecado. Mas quanto mais nós estamos apegados ao Cristo, quanto mais nós estamos ligados a Ele, mais distante do pecado nós vamos ficando. Para olhar outra santa de nome Teresa também, agora Teresinha do Menino Jesus, olha a proximidade dela com o Cristo. Olha a doçura no olhar de Santa Teresinha, o quanto ela quis estar perto do Senhor, o quanto ela desejou. Então a pessoa vai se purificando, até o semblante vai mudando, vai se aproximando do Cristo, vai se transformando em outro Cristo, porque seremos semelhantes a Ele, é a primeira promessa. Então, essas 3 promessas eu separei para a gente estudar aqui agora. Então, no seu caderno, no seu diário que você está fazendo, anote as outras promessas. Amanhã nós vamos continuar do versículo 13. E as ordens?
Quais foram as ordens? Eu separei uma. Capítulo 3, versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros. É uma ordem que nos amemos uns aos outros. E como é difícil, né? A vida comunitária. Como é difícil viver em comunidade, voltando agora da pandemia, né? Eu vejo algumas cenas, assim, dessa volta, né? A equipe da acolhida, por exemplo, aqui da nossa comunidade, o quanto ela sofre, né? O quanto a equipe da acolhida é perseguida. Eu não faço parte, mas fico vendo o trabalho deles. As pessoas chegam na igreja, retornando desse pós-pandemia, e se imaginam com uma certa exclusividade, um certo estrelismo. Olha, eu voltei, eu preciso ter o meu lugar fantástico dentro da comunidade, um lugar de destaque, eu preciso ter o melhor banco. Se eu chegar em cima da hora, na hora de começar a missa, a equipe da acolhida precisa me arrumar um espaço adequado. A equipe de acolhida precisa me colocar lá na frente, eu não quero sentar aqui fora. E as pessoas se ofendem por conta do distanciamento social, os bancos estão um pouco mais espaçados, estamos com cadeiras para fora da igreja. Imagina só, eu fiquei sentado para fora da igreja. E vai criando esse estrelismo, e se ofende, e diz que até que não vem para a comunidade. Mas é nesta comunidade que nós somos chamados a nos amar. Dos dois lados. Desta pessoa que está reclamando com esse estrelismo dentro da comunidade, que quer um lugar especial para ele, quanto para a equipe da acolhida, que tem que ter o amor, a paciência e a tranquilidade de trabalhar e não repelir esse irmão da comunidade, mas tentar acolhê-lo da melhor forma possível. Por isso, irmãos, respeitem muito essas equipes, a equipe da acolhida, a equipe da Pascom, que se desdobrou tanto durante essa pandemia, e as pessoas às vezes só ficam apontando, porque a transmissão falhava, porque o som estava baixo. Gente, a grande maioria, não são profissionais da área, são voluntários que foram lá dar a vida por nós, que foram lá proporcionar as missas transmitidas. Então, o quanto é importante a gente valorizar. Amemos uns aos outros. Para um pouco de criticar na sua comunidade, só vê defeito. Meu padre é isso, meu padre é aquilo. Os irmãos não me aceitam, não me acolhem. Eu vou procurar outra comunidade. Me tiraram do grupo de WhatsApp de não sei o quê. Para com isso, gente. Sejamos mais maduros na fé. A palavra de Deus é clara, que nos amemos uns aos outros. Chega desse, como dói, como sofro, como sou perseguido, como sou coitado, só eu tenho dor. Sejamos mais firmes na fé. Amemos uns aos outros. Amar dói, amar custa. Não é gostar. Gostar é quando as coisas me satisfazem. Eu gosto de uma pizza, porque ela me satisfaz. Eu gosto de um carro novo, porque ele me dá prazer, me satisfaz. Eu gosto de assistir uma série no Netflix, porque ela me distrai, me dá alegria momentânea. Agora a proposta do Cristo aqui é amar, e amar custa, amar é lutar para fazer o outro feliz. Então aí está a grande diferença, aí está a grande dificuldade que nós sentimos às vezes. Nós queremos só gostar das coisas, mas a proposta é amar. A proposta não, a ordem de Nosso Senhor, que nos amemos uns aos outros. Talvez você encontre mais algumas ordens aí no texto, eu vou ficar só nessa. Depois, verdades eternas, também achei várias, vou citar apenas 3. No capítulo 3, versículo 1b. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu. Se o mundo não conhece o Cristo, é porque não o conheceu. Se não nos conhece, é porque não o conheceu. Então é preciso lutar nessa evangelização. Evangelizar, levar a palavra de Deus. Porque o mundo precisa conhecer. Versículos 5 agora do capítulo 3. Outro princípio eterno. Mas sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. O Cristo
nasceu, teve sua vida pública, foi crucificado, morreu e ressuscitou por nós. Sem ter pecado algum, ele assumiu todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E nele não há pecado. Esta é uma verdade eterna. Em Cristo não há pecado, mas ele assumiu todos os nossos pecados. No versículo 6 continua ainda com um princípio eterno. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não viu nem o conheceu. Se conhecemos o Cristo, vamos nos afastando dessa vida de pecado, de mentira, de inveja, de tristeza, e vamos nos aproximando do Cristo, Senhor. E vamos cada vez mais ficando longe do pecado. Então, uma verdade eterna, quanto mais perto de Cristo, mais longe do pecado. E tem mais uma, que é legal. Versículo 8 ainda desse capítulo 3. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Aqui várias verdades eternas. O demônio é pecador desde o princípio e ele que arrasta. Então, de que lado nós vamos ficar? Com quem nós vamos ficar? Com o Cristo ou com o demônio? Parece uma pergunta até boba, né? Porque sempre nós vamos dizer com Cristo, mas não é preciso apenas dizer. É preciso tomar uma atitude de ser de Cristo. Porque, infelizmente, algumas vezes durante o dia, as nossas opções são pelo maligno. Quando falamos mal do outro, quando ofendemos o outro, quando não amamos, estamos tomando a opção do maligno. E isso é grave, isso é sério. E o que eu aprendo hoje com essa palavra? Qual é a mensagem de Deus para mim? Que meu Senhor morreu pelos meus pecados. Você pode tirar outra mensagem. A sua leitura é diferente da minha. Eu olhei para essa palavra e entendi essa mensagem. Talvez você tenha outra, mais condizente com o seu dia a dia. Qual é a mensagem que Deus deixou para você? Escreva essa aqui embaixo nos comentários. Além de escrever no seu caderno, coloca para mim aqui embaixo qual é a mensagem de Deus para você com essa palavra. João capítulo 3, versículos 1 a 12. Qual é a mensagem de Deus? E aí vem o que eu vou fazer, o que eu faço, como eu mudo. Hoje eu coloquei como propósito para a minha vida reclamar menos e agradecer mais, para que eu aprenda a amar melhor. Quanto mais a gente reclama, mais a gente fica murmurando, mais a gente vai colocando ódio, inveja, todos os tipos de pecado dentro do nosso coração. Quando eu começo a agradecer a Deus pelos dons que Ele me dá, pelo dom da vida, pela saúde, pela minha comunidade, pela minha família, eu vou tendo um coração mais grato e consigo amar melhor. Então, para mim, este é meu propósito hoje, reclamar menos. Reclamar menos. E aí, vamos continuar nessa jornada? Hoje é o dia 2, hein? Estamos apenas no começo, segundo dia do nosso estudo bíblico. Teremos muita coisa nesses 30 dias. Posso contar com você nessa jornada? Vamos seguir juntos? Vamos seguir firmes e fortes? Isso é só para fortes, hein? Só para fortes. Pegar a palavra de Deus todos os dias e estudar. E eu fiz uma coisa. Eu até prometi nos nossos grupos de WhatsApp lá que nós temos da catequese, que aquele que no último dia tiver um caderno com tudo anotado, todas as promessas, tudo aquilo que nós fomos anotando, né, durante esse nosso estudo, quem tiver mais organizadinho e mandar uma foto, marcar, fazer alguma coisa que eu consiga ver, eu vou dar um presente para você no dia 30, tá bom? Aí eu tô pensando ainda qual vai ser esse presente. Foi uma ideia que veio ontem, mas já falei, deixa eu me comprometer também. Então você se compromete a estudar todos os dias e eu me comprometo a dar um presente para você no dia 30. Tá bom? Muito obrigado. Até amanhã. E não se esqueça, escreva direitinho e faça seu momento de oração. Tudo que fizemos e vamos continuar fazendo seja para a honra e glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Um bom dia a todos.